Capítulo 7, o verso 20. Eclesiastes capítulo 7, verso 20. Não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Aqui é uma declaração bíblica, né? Então, o homem, o cristão, a igreja fiel, a igreja verdadeira, ela tem a Bíblia como regra de fé e prática. Ela não se fundamenta na visão dos seus líderes ou de alguém proeminente lá que possivelmente tem alguma advogue a si mesmo ter revelações e tudo mais. Não, a Bíblia é a regra de fé do cristão, tá? E o cristão, ele não é o que ele pensa de si mesmo, ele é o que a Bíblia diz sobre ele, tá? Então o cristão ele pode até se sentir um homem bom, uma mulher boa, uma pessoa correta, uma pessoa, um modelo para os outros. Ele pode até pensar sobre isso, né? Mas ele não é o que ele pensa sobre ele é o que a Bíblia fala sobre ele. Porque a Bíblia é a revelação de Deus, né? E aqui diz então que não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Não há ninguém. Então, a lei, ela não vai poder justificar, porque o homem em algum momento ele vai tropeçar num item da lei. Em algum momento. Se a gente pegar só o que Cristo resumiu, né? Os 10 mandamentos, tá? A gente já tropeça. Imaginem 613 itens, né? Dessa lei, tá? Então, a lei, obviamente, ela não vai justificar, mas ela tem a sua beleza, porque ela mostra a soberania de Deus, e ela mostra o quanto nós precisamos de Deus, o quanto nós estamos longe de Deus na questão de santidade, fazer o bem, né? Então nós devemos nos esforçar sempre para fazer o bem, mas nunca achando que nós somos justos, né? Nós fomos feitos justiça de Deus, né? Um homem sem pecado, Cristo morreu, né? Para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Isso Paulo diz aos Coríntios, tá? Isso quer dizer que nós não temos justiça própria. Então nós nos esforçamos para ser justos, né? E fazer o bem, tá? Mas nós sabemos que nós somos falhos. Então a lei ela não pode de forma alguma nos justificar, né? Romanos 3:23 é uma confirmação de Eclesiastes 7:20. Romanos 3:23 é bem conhecido, né? Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, tá? Então aqui é uma parte um versículo do Novo Testamento confirmando um versículo do Antigo Testamento, tá? Que Salomão falou lá em Eclesiastes 7:20, tá bom? Então, na verdade, ninguém consegue obedecer perfeitamente os mandamentos. A lei torna a nossa pecaminosidade evidente. É por isso que existe muita rejeição à Bíblia e muita rejeição às igrejas fiéis. As pessoas até querem cultuar a Deus, as pessoas até querem cantar louvores a Deus e agradecer a Deus, mas a maioria das pessoas não estão dispostas a serem de fato fiéis a Deus, né? Então, a gente consegue entender o porquê o pensamento humano, que entrou em diversas igrejas, quer fazer essa separação do Antigo Testamento com o Novo, das alianças, sabe? Quer mortificar a lei. A gente consegue até entender isso, porque a lei ela vai tornar a nossa pecaminosidade evidente. Se os irmãos quiserem abrir aqui mesmo em Romanos, capítulo 7, verso 7. Que diremos, pois, é a lei pecado? De modo nenhum, mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. Tá vendo? Então, não cobiçarás, faz parte, obviamente, dos 613 itens da lei de Moisés, e está nos 10 mandamentos. Então, Paulo, aqui no Novo Testamento, ele está se referindo justamente aos 10 mandamentos. Então, essa lei, ela torna evidente a nossa pecaminosidade. Somos pecadores. E nós não saberíamos disso se não existisse a lei. Se não tivesse uma lei falando não cobiçarás,
eu cobiçaria achando que estavam vivendo normalmente, naturalmente. Está dando para